Muito bem. Hoje a gente vai falar de dois assuntos, dois materiais, na verdade. Se vocês olharem lá no material de vocês, quem já acessou deve ter visto que tem duas aulas diferentes. Uma é para acabar o que a gente começou na semana passada. Eu achei que ia dar tempo de a gente ver isso, mas não deu tempo. E depois a gente vai começar a falar das formas farmacêuticas, finalmente. Vamos começar a entrar nos medicamentos por si, né? Nas formas farmacêuticas, não nos medicamentos. Daí a gente leva aí algum tempo até ver todas as formas farmacêuticas líquidas. Aí leva mais um tempo para ver as formas farmacêuticas semissólidas e mais um tempo para ver as formas farmacêuticas sólidas. Então a gente vai... Eu estou cortando o material, mas sempre vai ter lá. Enquanto for forma farmacêutica líquida, que a gente vai começar hoje, né? Vai estar lá, forma farmacêutica líquida, para que vocês, de repente, se vocês quiserem grudar esse material todo depois, para ficar fácil para vocês. Bom, antes disso, então, vamos falar só das diferentes classificações que a gente tem. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Chegou alguém. Semana que vem nós não temos aula, não esqueçam, tá? Aqui. Uma pequena classificação dos medicamentos, vocês já devem ter visto diferentes classificações de medicamentos lá na farmacologia, em outras disciplinas, tudo mais. Aqui a gente vai falar de algumas classificações de medicamentos que estão ligadas com a farmacotécnica mesmo. Então, a gente pode dividir os medicamentos em diversas classificações. A primeira delas é conforme a forma farmacêutica, né? Essa é a mais comum. Então, dependendo da forma que o medicamento toma, né? A gente classifica ele em uma forma que tem lá um nome específico. Então, a gente tem comprimido, dráge, sachê, pó efervescente, solução, suspensão, creme, loção, supositório, pomada, gel, óvulo. Tem um monte de formas farmacêuticas diferentes. E conforme a técnica que a gente utiliza, né, para preparar, a gente vai chamar de um nome diferente. E conforme o formato também que o medicamento toma, né, a gente vai chamar de uma forma diferente. Esses é tranquilo para vocês, né? Tem alguma forma farmacêutica que está aí que vocês não conhecem? Deixa eu pôr de volta lá. Essas formas que estão colocadas aqui, a gente tem algumas formas que são chamadas de formas especiais, e com o passar das aulas a gente vai vendo essas formas especiais também. Então, tem diversos formatos, né, que o medicamento toma. Então, essa é a primeira classificação que a gente tem quanto à forma de apresentação. A gente tem aí uma segunda classificação, que é quanto à farmacografia, ou seja, como que são caracterizados, né, de acordo com a forma de prescrição. Isso aqui a gente já falou, mas vamos relembrar, né? Então, quanto à forma de prescrição, a gente vai ter preparações oficinais, preparações magistrais e especialidades farmacêuticas, diferença de cada uma delas. Preparações oficinais são aquelas fórmulas ou formas, né, que a gente chama de farmacopeicas, são aquelas que a gente pode fazer baseado em uma formulação que está contida em algum livro da área específico que seja aprovado pela Anvisa.
Então, a gente tem, por exemplo, as farmacopeias. Dentro das farmacopeias, a gente tem várias fórmulas diferentes e várias formas diferentes também, né? Que podem ser reproduzidas, então, sem necessidade de uma prescrição para isso. Além das farmacopeias, tem não é um manual, é um formulário. Inclusive, ele se chama formulário farmacêutico, que é um compilado de várias formas e várias fórmulas farmacêuticas mais recentes, mais do uso diário de hoje, né? Que é oficial, é reconhecido pela Anvisa e que é de boa utilização para a gente na farmácia de manipulação nos dias de hoje. Então, só lembrando que essas fórmulas que a gente chama de oficinais, elas não necessitam de uma prescrição para serem feitas, pelo fato de elas, né, serem caracterizadas, né, pela presença dessas fórmulas, então, nos livros oficiais e tudo mais, a gente, como farmacêutico, pode fazer sem necessidade de uma prescrição. O exemplo mais comum, e o que talvez vocês lembrem mais na atualidade, é o álcool gel. O álcool gel está colocado nesse formulário, então tem lá a formulação, o modo de fazer e tudo mais. Pelo fato de ele estar ali descrito, então a gente pode fazer sem necessidade sem precisar esperar uma prescrição. Tanto que as farmácias de manipulação, principalmente no começo da pandemia, lucraram bastante com isso, né, fazendo muito álcool gel e vendendo sem necessidade de uma prescrição. Tranquilo aqui o que é uma preparação oficinal? Alguém tem dúvidas? Esse silêncio deve ser um não, então? Não, professor, tranquilo. Beleza. Nas preparações oficinais tem mais um detalhe que é importante. Vocês sabem que hoje o farmacêutico pode prescrever, né? E basicamente, sempre pôde, dentro da farmácia de manipulação, o farmacêutico sempre pôde indicar esses produtos. Sempre indicou, né? Porque não precisava de prescrição, nada disso. Hoje, a gente continua podendo indicar sem prescrição, mas se a gente quiser, esses produtos são todos produtos liberados para a gente poder fazer uma prescrição. Então, se você quiser documentar aquilo que você está indicando, você pode fazer uma prescrição por escrito e tudo mais, tá? Tem outras coisas além disso, né, que podem ser prescritas pelo farmacêutico, mas todas essas que estão nesse grupo de preparações que a gente chama de oficinais, eles já eram, né, já podiam ser indicados, e se a gente quiser, então, deixar a coisa mais legal, mais bonita e documentada, a gente pode, então, prescrever esses produtos também. As magistrais, as preparações magistrais, então, são aquelas que nós só podemos fazer quando tem uma prescrição de um profissional habilitado, né? Cada profissional habilitado a prescrever, ele tem as suas limitações também. Então, dependendo da formação do profissional, ele vai poder prescrever dentro de um determinado parâmetro, né? Só que é um parâmetro muito subjetivo, a gente não tem nada que diga assim, nada que seja oficial, que diga assim, o dentista pode prescrever tais coisas, não existe. Mas a gente tem que ir pela lógica e a gente tem que ir pelo bom senso, né? O dentista, então, ele vai prescrever aquilo que está ligado com algum tipo de tratamento, algum tipo de prevenção, né? Ou algo que venha de encontro com alguma coisa que
algum procedimento odontológico, né? Não dá, por exemplo, para você pegar um creme para celulite, né? Uma prescrição de um creme para celulite com vários ativos vindo de um dentista. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. E quais são os mesmos... deixa eu ir lá na salinha onde eu vejo vocês. Quais são mesmo os profissionais que podem prescrever e que a gente pode manipular? Quem lembra? Dentista, nutricionista, farmacêutico. Tá. Acho que psicólogo é psiquiatra, um negócio Não, assim. Psicólogo não. Psicólogo Psiquiatra. não. Psiquiatra. O psiquiatra entra no grupo dos médicos, que o psiquiatra é sempre médico, né? Tá. Então é o médico. Fisioterapeuta. Médico, dentista, farmacêutico, nutricionista. Tá. Eu acho que fisioterapeuta, professor. Não estou lembrado direito agora. Fisioterapeuta, ele pode bem pouca coisa. Da mesma forma que o esteticista. O esteticista está podendo também, né? O fisioterapeuta, na verdade, ele vai... Não, nem sei se dá para a gente dizer que é uma prescrição. Ele pode fazer alguma indicação de produtos que... bem simples, coisa bem simples. Nada assim de ativo muito... que tem alguma ação terapêutica. Mas ele pode indicar mais, vamos dizer assim, mais produtos cosméticos mesmo, sabe? O esteticista... Né? Se o fisioterapeuta trabalhar com a área estética, ele pode se aprofundar um pouquinho, mas também não muito, não é uma profundidade muito grande em relação a isso. Faltou veterinário. Acho que você não falou veterinário, né? Sim, tem razão, professor. E o veterinário também. Tanto que tem hoje até farmácia especializada em medicamento veterinário. Então, são vários os profissionais. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, na hora de avaliar para a gente ver. É muito subjetivo, mas para a gente ver se realmente a coisa está dentro da habilitação, né, de cada um, das possibilidades de cada um. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes aparecem algumas coisas assim bem complicadas, principalmente quando vem de dentista. Antidepressivo prescrito por dentista é uma questão que a gente sempre fica meio que num limbo, assim, porque segundo os dentistas, eles podem prescrever antidepressivos para distúrbio DTM, ATM, eu nunca sei o nome daquele negócio lá. Mas para alguns distúrbios, não sei exatamente como é que é na verdade. Dentista pode prescrever testosterona e oxandrolona? Não, né? Por quê? Você já viu isso, Carolina, em alguma prescrição? Sério? Bom, eu não sei o que um dentista pode alegar para prescrever isso, mas não. Nossa, totalmente fora, né? Mas eles tentam. Os profissionais tentam. Já pediram e ficam bravos quando a gente não aceita. É a mesma coisa quando é o próprio médico que resolve prescrever. E daí você fala que a prescrição está errada, está faltando alguma coisa. Eles já começam a brigar com a gente, né? Nossa, mas sério, dentista prescrevendo testosterona nunca tinha visto. Mas, então, a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque geralmente o que acontece, né? Você vai pegando meio que quando você tem uma demanda meio grande, assim, você vai pegando meio que sem se dá muitas vezes conta, né? Mas não dá, tem que realmente fazer toda aquela avaliação das prescrições
exatamente para... Quase levei uma surra porque não dispensei. Meu Deus do céu. Que horror. Mas às vezes a gente vê alguns casos que as pessoas se tornam agressivas por causa disso, né? E se for o profissional, então, pior ainda. Que deveria ser o contrário, né? O profissional deveria saber até que ponto que ele pode prescrever, o que ele não pode, né? E ficar dentro das suas possibilidades, mas não, geralmente são os que mais causam problema. Eu já tive muito problema com médico que, tipo, você fala, ó, tua prescrição tá errada, tua prescrição tá vencida, ou medicamento controlado, principalmente, né? Meu Deus do céu, parece que você está xingando a pessoa das piores coisas do mundo, né? Aí eles geralmente tiram lá, me dá uma caneta aí, que eu vou fazer então. E ainda a gente tem que ensinar como que tem que preencher, né? Não sei se alguém já passou por isso, tem que ensinar o profissional como fazer a prescrição. Pois é. Então, né, fazer o quê? Então, aí a gente tem esse grande problema, né, que não existe um limite, né, um parâmetro que diga, claro, dentro faltou nutricionista, nutricionista pode também, dentro da área do nutricionista, da área de ou alimentos, ou suplementos, e assim por diante. Então, tem que cada um saber da sua casinha, né, como é que é a sua casinha, e ficar dentro da sua casinha, mas infelizmente, nós, que somos o filtro, a gente acaba tendo que recusar algumas vezes, porque é a gente que vai ter que filtrar, né, fazer o quê? E a terceira, voltando ali no material, né, a terceira preparação que tem ali, na verdade, não é a preparação, né? É o que a gente chama de especialidade farmacêutica, terceira tipo de medicamento. Especialidade farmacêutica é o medicamento industrializado, aquele medicamento que foi registrado no Ministério da Saúde, então tem o MS, começando com medicamento. Vocês sabem, vocês sabem identificar se o medicamento, se um produto é considerado, registrado como medicamento ou é registrado como outra coisa? Vocês sabem como que identifica isso? Alguém sabe? Não, ninguém sabe? Deixa pena que eu não tenho uma caixinha aqui para mostrar para vocês. Todo medicamento tem lá. Deixa eu ver se eu consigo achar na internet rapidinho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que apareça. Talvez numa bula. Mas vocês vão encontrar sempre em toda a embalagem, principalmente na embalagem externa, às vezes na interna não aparece, mas na embalagem externa vocês vão encontrar sempre um item escrito assim, registro no OMS ou registro no Ministério da Saúde. E daí tem alguns números. Todo mundo já viu isso? Eu não vou conseguir achar aqui. Todo mundo já viu isso? Ou não?
Vixe, perdi vocês aqui. Aqui. Então, sempre tem na embalagem e na bula sempre tem também, registrado no OMS ou no Ministério da Saúde, daí tem um número grande lá. E tem sempre um número inicial, ponto, alguma coisa depois outros números depois disso. Sempre que for medicamento, começa com o número 1. Então, depois vou até pedir para vocês, por curiosidade, procurarem algum medicamento que vocês tenham em casa, se está lá registrado como medicamento mesmo, o que vocês têm na casa de vocês. Sempre começa com o número 1. Então, sempre que for medicamento, começa com o número 1. Eu já não me lembro mais de cor, mas se eu não me engano, começando com 2 é cosmético, com 3 e 4, se eu não me engano, é dome sanitário, alguma coisa assim do gênero. Então, se separam os tipos de registros por diferentes números, cada um indicando, então, um tipo diferente de produto. Então, medicamento sempre começa com 1, tá? E é comum se falar, ao invés de se falar medicamento, né, porque o medicamento envolve tanto o produto industrializado quanto o produto manipulado. Então, para ficar bem claro que a gente está falando só do medicamento industrializado, existe uma denominação que é a especialidade farmacêutica. Então, sempre que vocês encontrarem esse termo especialidade farmacêutica, já sabem que estão falando do medicamento industrializado. Então, conforme a forma de prescrição, a gente vai ter, então, 3 tipos diferentes. Oficinal, que não precisa de prescrição, magistral, que precisa de prescrição, né, e essa prescrição tem que ser dentro dos limites de cada profissional, e a especialidade, que daí a gente tem, né, dentro das especialidades farmacêuticas, os medicamentos que necessitam de prescrição e aqueles isentos de prescrição. Uma outra forma de classificar os medicamentos conforme o princípio terapêutico. Daí a gente divide os medicamentos em 2 grandes grupos: os medicamentos alopáticos e os medicamentos homeopáticos. Vou pedir para alguém me diferenciar o medicamento alopático do homeopático. Quem vai se arriscar? Vocês já fizeram homeopatia? E, gente, já fizeram? Júlia falou em controle especial. Não. Eles são bem diferentes dentro da filosofia deles. Quem mais arrisca? Francisco. Estão fazendo homeopatia esse semestre. Tá. Então, provavelmente, não vai ficar devendo, não. Vamos descobrir esse negócio aí. Então, vamos pensar um pouquinho sobre como é que é o funcionamento do medicamento que a gente chama de alopático. O que é o medicamento alopático? É esse medicamento que a gente trabalha no dia a dia. É o medicamento, seja ele industrializado ou manipulado, né? É um medicamento que tem uma certa filosofia. E o que é essa filosofia? É aquela filosofia de que você tem um sintoma, né? Você tem uma doença e você utiliza uma substância que vai atacar aquela doença, que vai atacar aquele sintoma, tá? Então, é direto. Se eu tenho febre, eu vou utilizar um medicamento que vai diminuir e acabar com essa minha febre. É isso ou não é?
Isso, né? Então, se eu tenho dor, eu vou usar um medicamento que ele vai ter uma ação farmacológica dentro do meu organismo inibindo a dor. Não é isso que acontece? É isso mesmo. Então, essa é a filosofia do medicamento chamado alopático. Ele vai atuar em cima de um sintoma e acabando com aquele sintoma, vai atuar em cima de uma doença, acabando com aquela doença, ou pelo menos minimizando, né? Ou vai atuar de uma forma a diminuir e colocar dentro de uma normalidade, né, uma determinada situação, como é o caso, por exemplo, dos medicamentos de controle de pressão e assim por diante, né? Ou seja, ele vai ser paliativo ou curativo. Professor, Oi. eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google aqui, e ele está dizendo que a homeopatia trata o doente e não só a doença do momento, né? E a alopatia, ele dá um exemplo aqui: se você tem uma febre, toma um remédio contra a febre, antitérmico, um analgésico contra a dor, um antibiótico contra a infecção. O tratamento visa principalmente a doença. Exatamente. Então, né, vejam bem, a filosofia da alopatia é essa, é para tratar, né? Tratar a doença ou curando, né, ou estabilizando, como no caso de diabetes, de pressão, esse tipo de coisa, né? Mas atacando diretamente, tá certo? Porque muita gente confunde a homeopatia com fitoterapia, acha que é planta, e não é. Na homeopatia você tem princípio ativo que é de origem vegetal, de origem animal, de origem sintética, de origem mineral. Então, da mesma forma que a homeopatia também tem diferentes origens, as substâncias. Então, não é isso que difere. O que difere, então, é essa filosofia. Na alopatia, é o ataque direto. Na homeopatia, não. Você não vai usar uma substância que iniba a febre. Quer dizer, vai inibir, mas ela não é uma substância que naturalmente ela inibe a febre. Ela tem uma outra característica. Em que ponto, mais ou menos, da homeopatia vocês estão? Vocês começaram agora, provavelmente vocês estão ainda na parte de história, alguma coisa assim? Ou estou errado? Ainda está bem no começo, né? Histórico, né? Então, eu vou falar para vocês depois no decorrer da disciplina, vocês vão ver isso direitinho. Então, alopatia, né? Uma substância que atua lá numa doença e vai acabar com a doença. Atua no sintoma, vai acabar com o sintoma. Na homeopatia, é um pouquinho diferente. A filosofia da homeopatia é a seguinte. Vou falar também de uma forma bem simples, depois vai ser explicado para vocês de uma forma mais profunda. Tem todo um processo, né? Tem todo uma forma de se fazer. Se você não fizer daquela forma, por mais que você pegue uma determinada substância que teoricamente atuaria numa patologia, ela não vai funcionar. Então, quando você faz um medicamento em gotas, tal, você tem que fazer um processo de agitação, tem que agitar várias vezes, tal, para ativar aquele medicamento. Senão, você só está misturando ele na água ou no álcool, tá? Mas a filosofia é a seguinte, não sei se vocês já ouviram falar do semelhante cura o semelhante. Alguém já ouviu falar disso? Sim? Então, então, como que funciona isso? É um pouquinho diferente da alopatia. Não é um semelhante que vai curar um semelhante, é um inverso que vai curar a doença.
Na homeopatia funciona assim. Então, uma substância que se você utilizar essa substância quando você não está doente, ele vai te trazer algum tipo de sintoma. Então, imaginem assim, tem uma substância lá na homeopatia que se você utilizar essa substância, tintura de uma determinada planta, que se você utilizar essa tintura dessa planta em você e você não tiver com febre, essa tintura vai te dar febre. Agora, se você tiver com febre, ela vai tratar a tua febre e vai acabar com a tua febre. Então, por isso que falam do semelhante cura semelhante. Então, se eu pegar aquele medicamento e utilizar numa pessoa sadia, que não tenha a febre, ela vai utilizar e vai dar febre nela. E se ela tiver com febre, aí não. Aí vai lá e cura. Então, por isso, semelhante cura semelhante. Entenderam? É diferente da alopatia nesse ponto, porque se eu tomar dipirona, por exemplo, e não tiver com febre, eu não vou ter nada, né? Eu não vai me dar febre de eu utilizar a dipirona. Mas se eu tomar, se eu não me engano, é Salix alba, não me lembro direito o nome da substância, mas se eu tomar essa substância feita de forma homeopática e eu não tiver febre, vai me dar febre. Se eu tomar e eu tiver com febre, vai acabar com a minha febre. Fácil assim de entender ou não? É um pouquinho complicado, porque a gente não está acostumado com isso, né? A gente, desde que se entende por gente, a gente... vocês vão entender melhor depois. Mas só para vocês terem uma noção, então, dessas diferentes filosofias. A gente está acostumado, desde que nasceu, né, a utilizar uma substância que vai atacar o problema, né? Se eu utilizar essa substância e eu não tiver o problema, se eu tiver sadio, digamos assim, utilizar essa substância, ela não vai me dar, não vai me deixar doente. Já na homeopatia, se eu fizer isso, eu vou ficar com um sintoma, ou vai me causar alguma ou um sintoma, ou alguma coisa vai me acontecer. Então, é essa a grande diferença. Simples assim, né? Se eu usar um antitérmico numa pessoa sadia, e esse antitérmico for alopático, não vai acontecer nada com a pessoa. Se eu usar uma substância como o Salix alba, feito da forma homeopática numa pessoa sadia, ela vai ficar com febre. Se eu utilizar numa pessoa que está com febre, ela vai combater a febre. É uma coisa assim meio filosofia, então é uma coisa assim meio fora daquilo que a gente tem como verdade absoluta, né? Então, a homeopatia, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é um tipo de... como é que eu posso explicar? É uma filosofia diferente, então é um tipo de tratamento que a gente não chama mais de alternativo. Antigamente a gente dizia que a homeopatia era um tratamento alternativo. Hoje ele já é reconhecido inclusive pelo SUS, né, e ele é utilizado no SUS, então já não é mais uma terapia alternativa, mas é uma terapia diferente daquela terapia que a gente está acostumado. Mesma coisa se você for utilizar outro tipo de terapia, como a acupuntura. A acupuntura também é reconhecido hoje pelo SUS e é utilizado no SUS. Quando a gente não conhece, quando a gente desconhece, né, e a gente só tem o conhecimento de que para tratar uma dor eu preciso tomar um medicamento, quando você utiliza uma técnica de acupuntura e uma dor que você tem deixa de existir, é estranho. Então a gente precisa aceitar isso, né, entender que existem outros tipos de terapia, não só aquela que a gente está acostumado e que podem trazer resultado também, tá? Alguém, por um acaso, aqui utiliza homeopatia?
Só para saber? Não? Sim? Júlia usa? E você sente diferença, Júlia? Sente resposta terapêutica, digamos assim? Mais ou menos? Por que mais ou menos? Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão? Entendi. Então, o que acontece? A homeopatia também, além de você, né, ter que primeiro acreditar, porque se você não acreditar, nada dá resultado, né? Eu, particularmente, aí é uma visão minha. Eu prefiro, se for para utilizar a homeopatia, utilizar para problemas crônicos, não problemas que precisem de um resultado imediato. Por exemplo, se eu tiver com uma infecção, eu não vou utilizar a homeopatia. Agora, se eu tiver um problema de pele, né, ou um problema alérgico, e aquilo não tiver for uma coisa crônica já tenho bastante tempo, então eu posso fazer um tratamento prolongado há bastante tempo, aí eu faria. Agora, um tratamento assim, para resultado imediato, eu prefiro a alopatia mesmo. Vai de cada um. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Para nós, o importante, o que é? É acreditar ou não acreditar? Sim, se você for trabalhar nessa área, você precisa acreditar. Mas o importante para a gente, né, o principal para a gente é saber preparar, porque nós, como farmacêuticos homeopatas, nós temos que preparar o medicamento. Então, a gente precisa conhecer as técnicas de preparo e saber aplicar, né? Da mesma forma que na manipulação alopática, a gente tem que saber as técnicas e saber aplicar. Na homeopatia, dizem que a sua energia pode influenciar no medicamento, então você precisa acreditar e precisa conhecer a técnica. O importante é você conhecer a técnica. Sabendo como que faz, é o que importa. Beleza? Bom, vocês vão entender melhor de homeopatia mais tarde, né? Quando vocês tiverem mais com a disciplina já mais andando, né? Vocês vão ver, então, toda a filosofia, vão ver as técnicas e tudo mais. Mas só para vocês entenderem, então, que é um formato diferente, é um formato completamente diferente daquilo que a gente tem como verdade, né? E como conhecimento desde criança. Eu acredito que a maior parte das pessoas, elas desde pequenas sejam tratadas com alopatia e conheçam a alopatia. São poucas as que trabalham com homeopatia desde criança. Muitas vezes elas vêm conhecer quando adultos. Aqui era só para classificar para vocês, tá? E quanto à via de administração, né, a gente tem as mais variadas, as enterais e as parenterais. Então, a gente tem via de administração oral, injetável, intramuscular, tópica, oftálmica, nasal, auricular, retal, vaginal, várias diferentes vias de administração, e, obviamente, essas vias de administração estão relacionadas com as formas farmacêuticas. Então, quando a gente fala de uma forma farmacêutica oftálmica, por exemplo, a gente já sabe que são poucas as formas farmacêuticas utilizadas para preparo de medicamentos oftálmicos. Então, ou vai ser uma solução em gotas, né? Ou vai ser uma pomada,
pode ser uma inserção, que é um tipo diferente, que a gente vai ver lá na frente, mas são, né, a gente já consegue ligar a via de administração com a forma do medicamento. Então, aqui, claro, e, obviamente, quanto à forma física, a gente tem, então, as formas que a gente vai estudar daqui para frente. A gente divide essas formas de forma didática em 4 grandes grupos. Então, líquidos, plásticos, sólidos e gasosos. Líquidos, então, são as soluções, as suspensões e algumas emulsões. A emulsão, ela entra tanto, dependendo das características dela, ela pode entrar como líquida ou como plástico. O que é o plástico? É aquilo que a gente chama de semissólido. Então, o plástico é aquele que, quando você faz uma certa pressão sobre a forma farmacêutica, ela pode, de repente, sofrer algum tipo de deformação. Então, se você pega uma pomada e pressiona essa pomada, ela deforma. Ela acaba tomando, se você pressiona com o dedo, por exemplo, ela acaba deformando e tomando o formato do seu dedo. E assim por diante. Por isso que ela se chama plástica. E as sólidas, né, são aquelas que realmente são sólidas. Tipo pó, granulado, cápsula, comprimido, draga, pílula, pastilha, etc. E a gente tem as gasosas que, para a farmácia de manipulação, não são importantes porque a gente não consegue trabalhar. Ou não consegue trabalhar, ou é muito difícil trabalhar. Então, a gente tem os sprays, os aerossóis. Qual que é a diferença do spray e do aerossol? Quem sabe me dizer? Ninguém lembra? Então, spray é toda aquela forma farmacêutica que você precisa fazer força para substância, geralmente líquida, se transformar em uma substância gasosa. Por exemplo, vários sprays que a gente tem aí que você tem que apertar, né, fazer força para que o líquido saia de dentro do frasco. O aerossol é aquele que quem faz a força expulsa o produto para fora do frasco, é um gás que está colocado ali dentro da embalagem. E as fumigações também. Alguém já ouviu falar em fumigação? Não? Não? Não tem nem ideia do que seja fumigação? Tá. Mas provavelmente vocês já viram alguma vez na vida. Não sabem, né? Não estão ligando o nome à pessoa, mas provavelmente já viram alguma vez na vida. Todo mundo aqui já ouviu falar daquele mata-moscas chamado Boa Noite? Acho que é Boa Noite, agora me fugiu o nome. Não, também? Incenso. Todo mundo já ouviu falar em incenso? Que solta fumaça, isso mesmo. O Boa Noite, na verdade, assim, o incenso geralmente ele é utilizado só para perfumar o ambiente, né? Mas aquele Boa Noite era, não sei se existe ainda, mas era um tipo incenso, usava na praia, que enrolado assim, que uma massa compacta que você acendia e ele começava a queimar. Isso, um verdinho, esse mesmo. E soltar a fumaça. E junto com a fumaça, acabava liberando uma substância para matar mosca, né? Não sei se como matar a mosca, eu acho que como repelente. Então,
Isso é uma forma farmacêutica, né, gasosa, porque você queima a ponta do Boa Noite e ele solta, junto com aquela fumaça, uma substância na forma de gás. Claro que a gente não faz na farmácia de manipulação. Nenhum dos três, na verdade, o aerossol, o spray. O spray até acontece, né? Mas o aerossol, que precisa de um gás dentro da embalagem e tal, daí já fica mais difícil. Fumigação, então, nem pensar. Mas, antigamente, se fazia. Tem até em alguns... Bom, em algumas revistas antigas, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar até que entraria na forma gasosa também, cigarros medicamentosos. Então, para vocês terem ideia, né, na farmácia de manipulação se faziam, então, alguns cigarros medicamentosos. Então, você pegava a substância ativa lá, sei lá, a planta que queria ser utilizada para ser fumada, né? E você enrolava tal e dispensava na forma de cigarro. Então, às vezes, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar provavelmente cigarros para tosse, cigarros para bronquite, né? Vejam só que absurdo isso, né? Mas se fazia antigamente. Era forma farmacêutica também que a gente classificaria como gasosas. Bem, então essas seriam as formas farmacêuticas e a gente vai, então, daqui para frente, abordar essas formas farmacêuticas. Como eu comentei com vocês, a gente vai primeiro falar de todas as formas farmacêuticas líquidas. Num segundo momento, a gente passa para as formas farmacêuticas plásticas. E mais lá no final da disciplina, a gente vai falar das formas farmacêuticas sólidas. Fica mais fácil de entender, fica mais fácil de associar. Então, geralmente, didaticamente, a gente acaba fazendo a apresentação assim, beleza? Então, hoje a gente vai começar com as formas farmacêuticas líquidas, e por alguns dias a gente vai trabalhar com as formas farmacêuticas líquidas. Vocês estão enxergando o slide aí? Sim, professor. Sim? Tá. Então, o que a gente está vendo aqui? Vamos falar de novo das formas farmacêuticas. A gente tem, então, uma líquida aqui, uma plástica ou semissólida aqui, e forma farmacêutica sólida. Lembrando, então, que a forma farmacêutica é a maneira como se apresenta a fórmula farmacêutica, né? Em relação ao estado físico, via de administração ou método de produção. Mais uma vez a classificação, para finalmente a gente começar com as formas farmacêuticas líquidas. A primeira a primeira forma farmacêutica que a gente vai trabalhar são as soluções. E o que são as soluções? São preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias químicas dissolvidas, ou seja, né, elas estão dispersas dentro de um líquido. Então, são substâncias químicas que a gente vai dissolver dentro de um líquido. Então, a gente vai dividir essa solução em dois tipos de substância, a substância chamada de solventes e a substância chamada de solutos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, muitas vezes, um sólido que eu dissolvo em um líquido, ou seja, um soluto sólido dissolvido dentro de um solvente líquido, ou eu posso ter um líquido, né, um solvente, um soluto líquido dissolvido dentro de outro líquido, ou eu posso até ter um gás dissolvido dentro de um líquido. A característica das soluções é que elas são sempre líquidas, e tem alguma
substância dissolvida, uma ou mais substâncias dissolvidas dentro dela. Que pode, então, ser sólido, pode ser um outro líquido, pode ser até um gás. Como assim um gás? Alguém pode me dar um exemplo de algum gás dissolvido dentro de um líquido e que ele tenha cara de solução? Não? Na verdade, qualquer bebida carbonatada, né, que você abre e ela começa a fazer bolha, tem um gás dissolvido ali dentro daquele líquido. Ah, mas ele não aparece, ele só aparece quando você abre a embalagem, ou quando você agita, ou quando você coloca no copo. Exato, porque daí ele está saindo de dentro da solução, ele está dissolvido na solução, e quando você agita, ou você abre, você força, né, aquele gás sair daquela dissolução e voltar ao seu estado natural. Sal de fruta. O sal de fruta, na verdade, não, porque, quer dizer, quando você prepara ele, a gente pode dizer que sim, mas enquanto ele está ali na forma de pó, ele é classificado como um pó. Aí o que acontece? Sal de fruta tem uma mistura de substâncias. No meio das substâncias, a gente tem bicarbonato de sódio ou carbonato de sódio, e tem ácido cítrico. Ácido cítrico misturado com carbonato ou bicarbonato, e em presença de água, produz uma reação química, e essa reação química libera CO2. Então, na verdade, o CO2, ele não está dissolvido no líquido. Ele é o resultado de uma reação que acontece só quando você mistura essas três substâncias, o bicarbonato ou carbonato, né, o ácido cítrico e a água. Então, esse CO2, ele não fica dissolvido dentro do líquido. Ele reage e acaba sendo liberado ali. Então, não daria para dizer que é uma solução, tá? Se ele ficasse dissolvido dentro do líquido que você prepara, e depois, né, fosse embalado e tudo mais, e na hora que você abrisse, ele liberasse aquele CO2, daí a gente poderia dizer que sim. Caso contrário, não. Então, ele é uma forma farmacêutica sólida, né? E o sal de fruta em si é um pó que reage com a água e libera CO2. Então, é uma reação, e a liberação é imediata, é resultado da reação com a água. Então, não daria para dizer que sim, tá? Mas no caso de você ter uma substância líquida e você coloca o CO2 lá dentro, como é o caso dos refrigerantes, que você faz o processo de carbonatação, você dissolve, né, esse gás dentro do líquido, aí sim. Se vocês forem pensar, a Coca-Cola, quando foi criada, ela era um medicamento. Então, claro, ela não era carbonatada, ela foi carbonatada depois. Mas era um medicamento que, mesmo sendo medicamento ainda, ela passou a ser carbonatada. Então, ela passou a ter dentro de si CO2 dissolvido. Depois que passou a ser refrigerante, principalmente depois que dizem que tiraram a cocaína, né, da formulação. Mas ficou claro aqui, então, o que a gente considera uma solução? É sempre ou um sólido que está dissolvido num líquido, e quando eu digo dissolvido, é quando o sólido desaparece. Então, por exemplo, vocês pegam na casa de vocês
uma xícara de água e colocam uma colherinha de sal. Misturam. Quando vocês veem, o sal desapareceu, mas ele está ali, continua ali, não continua? Ou quando ele dissolve, ele desaparece? O que vocês me dizem? Ele continua, né? Então, ele está dissolvido ali dentro. E quando esse sólido está dissolvido dentro do líquido, a gente chama de solução. Quando eu pego um líquido e misturo em outro líquido, e eles se misturam, um dissolve no outro, eu chamo de solução. Quando um gás é misturado num líquido, ele se dissolve ali dentro, eu chamo de solução, tá? Então, quando a gente pega o álcool, por exemplo, e a gente vai diluir o álcool, eu estou adicionando o álcool na água, ou a água no álcool, um vai se dissolver no outro, um vai se misturar com o outro. Você não vai mais saber o que é álcool, o que é água, porque eles estão completamente dissolvidos ali dentro. Mesma coisa, um sólido como o sal de cozinha. Depois que eu misturo, eu não sei mais o que é sal, o que é água. Não existe mais, passou a ser água salgada, né? Então, isso a gente chama de solução. Ficou claro o que a gente chama de solução, então? Sim? Beleza. As soluções, então, elas têm os mais diversos usos. Elas podem ser usadas para uso oral, por exemplo, um xarope. Mas o xarope é viscoso, mas é uma solução. Como que eu faço xarope? Eu faço uma mistura de água com açúcar. O açúcar dissolve ali naquela água, ele fica mais viscoso, mas eu não consigo mais ver o açúcar e não consigo mais ver a água, eu só consigo ver a água doce. Então, ele é uma solução, é de uso oral. Pode ser tópico, né? Então, eu tenho várias soluções que são de uso tópico, por exemplo, PVPI, Povidone. Ele é uma solução, tem iodo misturado na água e no álcool, e eu posso passar na pele. Pode ser de uso parenteral também. Então, eu tenho vários injetáveis que o princípio ativo está dissolvido ou em água, ou em solução fisiológica, e que são injetáveis, né? Então, a forma farmacêutica solução, ela é polivalente, ela pode ser utilizada para as mais variadas formas de administração. Tanto elas são variadas que a gente classifica elas em vários grupos diferentes. Então, a gente tem, nas farmácias de manipulação, as soluções que a gente chama de orais, soluções para uso tópico, otológicas, nasais, oftálmicas, para uso vaginal e retal, e as parenterais. Então, a gama de soluções que a gente produz numa farmácia de manipulação pode ser bastante grande. Claro que cada uma delas tem características diferentes, tem algumas que pedem, tem uns requisitos a mais que são necessários na hora do preparo, como, por exemplo, as parenterais e as oftálmicas, que precisam de ambiente estéril para produzir, mas todas, o modo de preparo é sempre o mesmo, é dissolução de um princípio ativo sólido ou líquido em um outro líquido. Falando em soluções, então, como toda substância, como tudo nessa vida, vai ter vantagens e desvantagens, né? Como vantagens, a gente pode dizer que as doses são completamente homogêneas, então, se eu pegar essa solução injetável aqui, de um antibiótico, né, de uso veterinário, e pegar 10 ml e fazer uma dose e aplicar no animal, quando eu pegar mais 10 ml da próxima vez, eu vou ter exatamente a mesma concentração de antibiótico, porque ele está
disperso de uma forma totalmente homogênea dentro desse líquido. Fica claro isso? Então, independente de quantas vezes eu fracionar isso, eu vou ter sempre a mesma concentração de antibiótico, desde que eu pegue sempre a mesma quantidade, né? O que mais? Pronta disponibilidade para absorção e distribuição. O princípio ativo está disperso dentro do líquido. Então, aqui é uma solução injetável, né? Provavelmente injeção no músculo. Eu apliquei, ele vai entrar no músculo, ele já está pronto para começar o processo de absorção. Se fosse uma solução de uso oral, da mesma forma, estaria pronto. Não precisaria de um tempo para se preparar, como, por exemplo, um comprimido, que você toma o comprimido, ele precisa dissolver, e aí ele vai começando a liberar o princípio ativo no estômago para começar a ser absorvido, né? Se eu tomo um líquido via oral, ele já está pronto, então já chega no estômago, já começa o processo de absorção, ou seja, está pronto para começar a absorver e mais rapidamente ser distribuído. Pode ser empregado em diferentes vias, né? Então a gente tem solução oral, como a gente viu anteriormente, né? E as doses podem ser facilmente ajustadas. Então a gente tem um monte de soluções orais de soluções, né, que conforme a pessoa que vai utilizar, aí dependendo muitas vezes de peso, de idade e outros fatores, você vai pegar daquele frasco uma quantidade diferente para diferentes pessoas. Por exemplo, se você pegar um xarope para tosse, e você for administrar para uma criança, você pode, de repente, dar um determinado volume desse xarope. Se você vai dar esse mesmo xarope para um adulto, você vai dar um volume maior, né? Então, a gente consegue ajustar facilmente essas doses. E desvantagem das soluções, pelo fato de os princípios ativos estarem dissolvidos em água, de uma maneira assim, mais rápida ou menos rápida, com mais força ou menos força, essas substâncias são instáveis, então elas podem perder a sua função com o passar do tempo. Então, sempre que você adiciona alguma coisa na água, você está deixando aquela substância instável, porque a água tem essa propriedade de deixar instável o princípio ativo, a substância. Por quê? Porque ocorre o processo de hidrólise com mais facilidade, sem contar que quando qualquer substância está no meio aquoso, a possibilidade de ocorrer uma contaminação, crescimento bacteriano é sempre maior. Que mais que é desvantagem? Baixa solubilidade de alguns fármacos. Nem todos os fármacos dissolvem com facilidade na água ou em outros líquidos. Então, tem alguns fármacos que a gente não tem na forma de solução, na forma líquida, porque eles não se dissolvem com facilidade, e isso faz com que a gente não consiga ter uma solubilização perfeita dessa substância, e se ela não dissolve corretamente, não dá para fazer uma solução. Que mais? Soluções são mais difíceis de acondicionar, envasar, transportar e armazenar. Então, se a gente pensa, né, que um comprimido ele é facilmente transportável, é facilmente armazenado, uma solução já é mais difícil, porque a gente tem problema de embalagem que pode vazar, embalagem que pode quebrar, tudo isso, então, dificulta todo o processo desde
acondicionamento até o armazenamento, até a utilização, muitas vezes, né? E, no caso de soluções, quando a gente vai preparar alguma solução para uso oral, tem algumas substâncias que são, quando você faz a dissolução delas na água, elas deixam um sabor extremamente ruim. E daí, para a gente tentar diminuir isso, a gente tem que se utilizar de técnicas que a gente chama de técnicas de flavorização, que é trabalhar com sabores para ver se aquele sabor consegue mascarar o gosto ruim do medicamento. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se alguém já tomou emulsão de Scott, ela não é uma solução, mas só para dar um exemplo, emulsão de Scott, antigamente, ela tinha só o sabor original, sabor de óleo de fígado de bacalhau. Com o passar do tempo, começaram a trazer versões com sabores, para tentar transformar aquela experiência que as pessoas tinham numa experiência menos desagradável. Não que um óleo de fígado de bacalhau com sabor morango ou com sabor laranja seja gostoso, mas ele é menos ruim do que o original. Então, às vezes, esse processo de adição de um sabor, alguma coisa, não é para esconder o sabor original, mas é para, pelo menos, tentar diminuir um pouco o sabor muito ruim, tá? Para ficar mais fácil de se tomar. Semana que vem, então... Não, semana que vem a gente não tem aula. Na outra semana a gente continua, daí a gente começa a falar de solubilidade e começa a entrar em alguns exemplos de soluções, tá certo? E daí a gente vai falando das soluções orais e nasais e assim por diante. Beleza, gente? Beleza? Então tá. Júlia, mesmo assim é ruim, diminui um pouco o sabor extremamente desagradável, mas continua sendo desagradável, né? Mas para aquelas pessoas que não conseguiam nem tomar, né, uma dose do óleo de fígado de bacalhau que elas já vomitavam, algumas pessoas conseguem hoje tomar aquela com sabor, sem necessariamente colocar tudo para fora de volta. Então, pelo menos, que, na verdade, assim, a gente vai falar de flavorização lá na frente, vocês vão ver que quando a gente coloca um sabor, a gente acaba enganando a nossa própria boca e as nossas papilas gustativas. Então, às vezes as substâncias são para realmente enganar nossas papilas gustativas e o medicamento passar mais fácil. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Beleza, gente? Então, não esqueçam que tem uma questãozinha lá para vocês fazerem, para presença, né? Vocês receberam mensagem da professora Débora, falando que tem gente que está deixando de fazer as atividades e está levando falta, né? Então, não esqueçam de fazer. E um bom feriado para vocês na semana que vem, e a gente volta na outra semana, então. Tá bom? Muito bem. Até lá, então. Bom descanso. Boa noite, boa semana. Boa noite, boa semana, senhor. Bom descanso, bom feriado. Obrigado, vocês também.